E chegou o momento de dar continuidade à rodada de entrevistas com os candidatos ao cargo de vice-governador do estado. Hoje foi a vez do tucano Rui Prado vir ao Grupo Gazeta de Comunicação. Ele tem a missão de ajudar aí a reeleger o governador Pedro Taques. Vamos acompanhar na reportagem da Luciana Gaviria. O candidato a vice-governador Rui Prado é nome conhecido no agronegócio. Foi presidente da FAMATO, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, por 8 anos. É produtor rural, com produções diversificadas, investe tanto em grãos como girassol e pecuária. Participou das discussões em torno do novo Código Florestal. No berço do agronegócio no estado, conhece as principais demandas do setor. Avalia a burocracia em torno das licenças ambientais como um entrave. Porém, pondera que avanços já foram sentidos pelo setor, mas é preciso mais. O tempo das licenças ambientais já vem diminuindo no governo Pedro Taques, mas nós queremos que diminua muito mais. Nós acreditamos que as licenças ambientais é que produzem o desenvolvimento, logicamente com muita responsabilidade, com muita parcimônia e dentro da legalidade. Mas a licença ambiental tem que ser desburocratizada cada vez mais, porque é ela que é o início da geração da economia, da geração do crescimento e desenvolvimento do nosso estado. Esta é a segunda vez que Prado participa de um pleito eleitoral. A primeira vez concorreu ao Senado pelo PSD, na chapa em que Janete Riva disputou o governo de Mato Grosso. O então candidato teve pouco mais de 137 mil votos, não alcançando assim a totalização suficiente para ser eleito. Agora ressurge na disputa com a missão de reforçar o apoio do setor do agronegócio à candidatura de reeleição de Pedro Taques. Nesse momento me convocaram e entenderam que a melhor opção para a nossa categoria, para o estado de Mato Grosso e também dentro da composição do partido, seria eu compor a chapa como vice-candidato a vice-governador junto com o governador Pedro Taques. Nas pesquisas de intenção de voto, o governador Pedro Taques ocupa a segunda posição com 22%, estando distante de 11% do primeiro colocado. Neste contexto, o candidato a vice aposta na recuperação da imagem do governador, focando no trabalho de Taques à frente do estado nos últimos anos. O governador Pedro Taques tem conversado com a população, tem mostrado o trabalho que ele fez, tem mostrado o que pode se fazer. Eu acredito muito agora nesse segundo mandato do governador Pedro Taques, porque o Mato Grosso arrumou a sua casa, Pedro Taques fez o dever de casa. Lógico que existem problemas, mas agora neste segundo mandato é a hora do desenvolvimento. Nós estamos falando agora de futuro, de perspectiva de futuro. Esta semana, um novo desgaste recai sobre o Palácio Paiaguás, com a deflagração da Operação Catarata, que coloca em xeque a caravana da transformação. O Grupo de Atuação em Combate ao Crime Organizado, GAECO, cumpriu mandados de busca e apreensão na Secretaria Estadual de Saúde. A operação, coordenada pelo Núcleo de Defesa do Patrimônio Público de Cuiabá, do Ministério Público de Mato Grosso, investiga indícios de que o Estado pagou por cirurgias de catarata não realizadas durante o mutirão. A área da saúde precisa de mais incentivos, como recursos, isso não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, uma operação como essa me parece uma operação eleitoreira, uma operação num momento como esse. É de fatos de 2016 e os fatos todos explicados, não cabe nesse contexto mais. As pessoas não entendem mais isso. Aliás, entendem que isso realmente é uma questão eleitoreira e não uma questão que poderia dar problemas. Em entrevista à rádio Vila Real FM, que realiza a rodada de entrevistas com os candidatos, o candidato a vice foi questionado pelo radialista Adilson Gonçalves quanto aos recursos do FETAB e também a taxação do agro. No que se refere a ICMS, o agronegócio contribui direto, indireto e induzido mais de 51% do que é arrecadado no estado de Mato Grosso. Portanto, se nós retirássemos o agronegócio hoje de Mato Grosso, se fosse possível fazer isso, vamos retirar o agronegócio de Mato Grosso e deixar de lado, deixar lá em Tocantins ou deixar lá no Pará. O que vai acontecer com o Mato Grosso? A sua arrecadação de ICMS cai para metade. Então vamos imaginar o nosso estado com esse tamanho continental, vou chamar assim, esse tamanho enorme, com a metade da arrecadação. O agronegócio ajuda naquela rúbrica do FETAB. Você lembra do FETAB 1, FETAB 2? FETAB 1 e FETAB 2 têm contribuído com outras rúbricas que não só estrada. E mesmo assim, FETAB 1 e FETAB 2 também contribuiu para que Pedro Taques tivesse feito 2.600 quilômetros de estradas.
Já no Jornal do Meio-Dia, foi a vez do jornalista Lúcio Sorge sabatinar o candidato. Candidato, na campanha de 2014, o setor do agronegócio apoiou de maneira maciça o governador Pedro Taques. Agora, nesta eleição, Adilton Sacchetti, candidato ao Senado, está na chapa de Wellington Fagundes. Aí, lá na chapa de Mauro Mendes, do Democratas, tem Otaviano Pivetta de vice e tem Carlos Fávaro, candidato ao Senado. E o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, já declarou apoio a Mauro Mendes. O que é que aconteceu para que a maioria aí dos representantes, né, dos figurões do agronegócio se afastassem do governador? O que é que houve? Na verdade, Lúcio, o agronegócio hoje em Mato Grosso é muito grande. É grande no Brasil, é grande em Mato Grosso. Não tem como mais, e eu venho lá da época do senador Jonas Pinheiro, do deputado federal Jonas Pinheiro, onde o agronegócio aqui no estado era menor, tinha menos gente, então era menos provável que ocupassem várias posições. Hoje, existem representantes do agronegócio em praticamente todos os partidos políticos do Brasil. Portanto, é perfeitamente natural existirem representantes ou pessoas que representaram o agronegócio em várias chapas.